Fala pessoal, tudo certo? Rede Gesla Opinião, aquele momento da gente pôr a bola no chão no que aconteceu na semana televisiva e comentar mais abertamente sobre isso. Bom, o grande destaque dessa semana foi de fato a rescisão do Faustão com a Band. Vamos colocar os pontos principais de cada etapa desse acontecimento aí. A gente teve no ano passado já muitas críticas, não só críticas, mas também fatos a respeito do quanto a meta de audiência do Faustão na Band não estava acompanhando o investimento que era necessário para manter o programa no ar. Na virada de 2022 para 2023, depois de uma sequência de reprises em janeiro, o programa voltou completamente reformulado em fevereiro, mas reformulado para pior, na minha modesta opinião, porque principais características do que existe com o Faustão e o que o público do Faustão está acostumado a assistir foram retiradas do programa justamente para enxugar custos. O primeiro corte mais abrupto foi sobre as bailarinas, né? As bailarinas foram cortadas da atração, o que faz com que o começo do programa e outros momentos-chave do programa ficassem completamente vazios, né? E isso descaracteriza muito o que se está acostumado a ver do Faustão ao longo desses tantos anos aí de televisão, desde o tempo da Band. Claro que a proposta do Perdidos na Noite era outra, e inclusive isso é algo que eu vou falar daqui a pouco, mas durante todo o período da Globo e o fato do Faustão na Band ser muito parecido com o Domingão do Faustão, faz com que a gente trace paralelos que são importantes da gente observar nesse caminho que o programa teve. Bom, nessa reestreia em 2023, além de perder as bailarinas, o Faustão na Band cortou quadros clássicos, como era o caso das videocassetadas, sob uma alegação de que, por exemplo, a Band já tinha o Perrengue na Band, que era um programa exclusivamente disso. Sim, mas não era com Faustão narrando as videocassetadas. Eu acho que aquele momento ali podia ser difícil de reter a audiência, mas há que se entender que a audiência da Band não é a audiência da Globo, que não é a audiência de outras emissoras também. Existem diferenças nesse sentido. Outra coisa muito forte também de se perceber é a capacidade de retenção de audiência quando se está na Globo, né? É claro que também precisa se levar em consideração que o Faustão foi para um horário bem ingrato, que eu ingenuamente imaginei lá quando ele foi para a Band em 2022 que seria uma opção e ficaria ali na casa dos 5, 6 pontos, porque tem muito jornalismo e muita novela nesse horário, mas não tinha nada de entretenimento. Mas acabei me enganando de fato, porque o programa tinha uma estrutura grande demais para se sustentar diariamente naquele horário especificamente. Então ficou caro o programa para a Band. O Faustão colocou dinheiro do próprio bolso e abriu mão do próprio salário para conseguir manter o programa com a estrutura que ele gostaria, mas ainda assim a audiência não respondeu e foi minguando. Um dos principais destaques nas últimas semanas foi um dia em que o programa marcou, se não me engano, 2 pontos de pico, né? 2 pontos de média, talvez, alguma coisa assim, que é uma audiência muito abaixo do que se esperava. Havia uma meta da Band de ficar entre os 4 e 5 pontos, pelo menos, para o programa conseguir vencer e dar a volta, né, nos custos que tinha operacionais, mas isso de fato não aconteceu. E nessa semana, o Faustão se reuniu com o Cris Gomes, diretor da atração, e decidiu pela sua saída. Depois disso, muitas repercussões aconteceram. Primeiramente, para entender o que vai acontecer nessa faixa horária da Band agora na sequência. O que se sabe é que o programa fica no ar até julho, mas principalmente ali entre junho e julho, quem vai apresentar essa reta final do Faustão na Band é o João Silva, filho do Faustão, e a Anne Lotterman. Vamos ver como é que isso vai acontecer, porque eu não sei se vão ser reprises ou se vão ser outras coisas atualizadas do programa. O fato é que vai ficar um pouco estranho o programa Faustão na Band estar sem o Faustão. Não sei se ele vai mudar de nome, o que vai acontecer. A Anne Lotterman falou nessa semana que o Faustão preparou os dois desde o início para um momento como esse. Bom, não tô lá para saber como é que são as coisas nesse sentido, mas o fato é que é claro que a expectativa era que o programa fosse um sucesso pelo menos comercial e com uma audiência moderada ali, que pudesse sustentar os seus custos de produção ao mesmo tempo em que vendia uma grande receita publicitária, que não foi necessariamente o problema do Faustão na Band nesses 2 anos, quase 2 anos, né, 1 ano e meio, porque o programa vendeu muito bem justamente pelo prestígio que o Faustão tem junto ao mercado publicitário. De toda forma, eu acho difícil o programa se sustentar só com a Anne Lotterman e com o João Guilherme. Por quê?
A Anne é uma excelente profissional, uma excelente jornalista, mas eu não sei se ela tem já o trânsito com o mercado publicitário que seria necessário para manter uma atração dessas de pé nesse sentido, né? O João ainda é muito cru, ainda é muito verde para assumir o programa sozinho, né? Ele tinha participações e interações com o Faustão que eram divertidas e interessantes justamente pela dinâmica familiar dos dois, mas ainda falta rodagem para o João conseguir tocar o programa sozinho ou ali ao lado da Anne mesmo. Eu acho que a dupla em si não funcionaria tão bem quanto pelo fato de existir a presença central do Faustão, que é lógico que faz toda a diferença, não só para a audiência, mas também para o mercado publicitário. Sendo assim, não existe certeza ainda se os dois continuarão nessa faixa horária. O que existe a princípio de certeza é que a Band pretende manter o investimento em entretenimento nesse horário das 8h30. É claro que provavelmente com uma estrutura menor. O que veio de informação nessa semana também é que o Zeca Camargo, que estava com 1001 perguntas ali nessa faixa horária depois do Faustão, estreou no mesmo dia inclusive, seria um nome para assumir essa faixa das 8h30 da noite, provavelmente com um formato mais compacto, mas quem sabe original ali para manter pelo menos esses dois pontos que o Faustão vinha mantendo com uma estrutura muito maior. Então o nome do Zeca Camargo começou a circular com mais força nos bastidores aí durante essa semana em que todas essas informações vieram à tona. Vale lembrar que quem deu essa informação primeiro foi o Lucas Pazin, lá do UOL, e que a Band até então não confirmava a informação, mas depois o Notícias da TV validou essa informação também, e mais coisas aconteceram até a Band se pronunciar e afirmar que de fato isso aconteceu. O contrato do Faustão com a Band já era, nesse sentido, estruturado para qualquer rescisão sem nenhum custo para nenhum dos lados. Tanto Band ou Faustão poderiam fazer essa rescisão unilateralmente, sem custos para ambos os lados, justamente para facilitar caso acontecesse o que aconteceu, que foi o programa não dar certo, não conseguir vingar, principalmente nesse horário. Bom, falamos então da rescisão do Faustão, falamos da questão do Zeca Camargo se tornar uma opção nesse sentido para dar sequência ao trabalho. Agora, fica também a questão de por que o programa deu errado. Acho que o fato de ser diário provavelmente desgastou muito rapidamente. O fato de não ser no domingo, que é o dia clássico do Faustão, também pesou bastante. E eu acho que talvez o mais determinante de tudo, eu li a coluna do Fefito sobre isso, em que ele fala que talvez faltou o Faustão voltar às origens da anarquia na televisão brasileira, né? Aquela coisa completamente solta que era o Perdidos na Noite, que justamente fez ele se tornar o comunicador que despertou o interesse da Globo para contratá-lo para as tardes de domingo. Existia no Faustão esses termos, essas coisas que ele usa até hoje, nasceram no Perdidos na Noite. Então talvez teria sido importante que o programa fosse semanal, mesmo que fosse durante a semana, mas fosse diferente do Domingão. Se ia dar muito mais certo, não sei, mas eu acho que o fato dele ser diário, sem dúvida nenhuma, desgastou muito rápido o programa, e ele tem cara de programa semanal, né? Então o fato de estar diariamente na TV faz uma difusão de audiência ali, pulveriza a audiência por entre os dias, cada um gosta de um quadro, acaba ficando nesse ponto, e a audiência não retém durante tanto tempo. O programa perdeu duração, inclusive, porque o programa tinha 2 horas de duração, 2 horas e meia de duração, começava às 8 e... Não, perdão, 2 horas, né? Começava às 8, terminava às 10h30, perdeu duração, começou a terminar às 10, em outros dias teve 20 minutos de programa, porque tinha futebol, esse tipo de coisa. Então a perda do prestígio do Faustão na Band começou a ser percebida muito rapidamente, e na virada de 2022 para 2023 ficou completamente insustentável, de fato, esse movimento que a Band fez. O fato é que, a partir de agora, a disputa pelo passe de Faustão começa a ficar entre Record e SBT. Segundo algumas informações preliminares também, já existem conversas com as duas emissoras, mas nada acertado ainda. Até porque o próprio Faustão deu declarações nessa semana de que ele pretende ficar afastado por um tempo, dar uma descansada do programa diário, poder curtir um pouco a família, viajar um pouco. Até porque eu acho que é importante para ele, que gosta tanto de trabalhar, que gosta tanto de colocar o trabalho dele à disposição,
estudar melhor um próximo projeto. Eu acho que o que a gente pode, nós faustanetes, fãs do Faustão aí, mundo afora, podemos ficar tranquilos, é que ele não deve sair da TV aberta, porque é uma paixão do cara, ele realmente gosta muito da televisão aberta. Então eu imagino que sim, o Faustão possa ir para SBT ou para Record, mas ele disse que vai ficar um tempo parado, um tempo com a família e tudo mais, e acho que é importante também ele usar esse tempo para pensar num formato novo. Que seja um talk show, que seja alguma coisa mais parecida com o Perdidos na Noite. Eu acho que o que é necessário é que tenha um programa com a liberdade que o Faustão precisa e a frequência que ele necessita para ser um bom programa, ser um programa redondinho. E eu acho que essa frequência é semanal ou no máximo bissemanal, mas eu acho que semanal seria ainda o volume mais recomendado justamente para conseguir reter essa audiência e gerar expectativa para o próximo programa. Então eu acho que Faustão ainda tem muito a nos entregar na televisão brasileira, só faltou não crescer tanto o olho em cima do potencial comercial dele, do potencial do nome Faustão dentro da Band, que acabou se tornando um programa diário, que eu também acreditei que pudesse ser uma boa opção e ficar na casa dos 5 ou 6 pontos, que o Faustão levaria uma audiência retida da Globo para outra emissora, mas realmente a gente viu que com o tempo o desgaste do formato e o desgaste do próprio programa acabaram prejudicando nesse sentido. O que a gente deseja aqui na Rede Gessler de televisão é muita sorte para o Faustão, que ele venha com novos projetos e que a gente possa seguir acompanhando essa grande fera, tanto no pessoal quanto no profissional, na televisão aberta, e que a Band siga investindo em entretenimento nesse horário das 8h30, que é importante para a televisão aberta seguir o seu caminho, tá certo? Coloca aqui embaixo a sua opinião e a gente volta na semana que vem com mais Rede Gessler Opinião. Um abraço e até!